Um episódio que tem uma das mortes mais chocantes da série, aquela que é talvez a atitude mais monstruosa do seu protagonista, a queda de um império que foi construído ao longo de 5 temporadas, e acredite, dizer tudo isso ainda é simplesmente arranhar a superfície do porquê esse é o episódio perfeito de Breaking Bad, o melhor não só de toda a série, mas possivelmente da história da televisão. Esse episódio ele ganhou 3 Emmys, ele tem nota 10 de 10 no IMDb e tá no topo da maioria das listas dos melhores episódios de seriados de todos os tempos que já foram criadas. Eu sou Henrique Massaro e hoje analiso, obviamente com muitos spoilers, o 14º episódio da 5ª temporada de Breaking Bad, Ozymandias. I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them, on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions red which yet survive, stamped on these lifeless things. The hand that mocked them and the heart that fed. And on the pedestal these words appear. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair." Nothing beside remains. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. Esse episódio ele foi dirigido pelo Rian Johnson e escrito pela Maura Wiley Beckett, e ele ganha esse nome, Ozymandias, por conta do soneto de mesmo nome do autor Percy B. Shelley. Embora o episódio não faça uma referência direta ao soneto, ele faz sim claramente um paralelo entre o que é escrito nesse soneto, entre o que o soneto está dizendo e o que a gente vê acontecendo com o Walter White, com esse império dele finalmente ruindo, ele sendo esse rei que um dia imperou e agora está ali vagando no deserto, literalmente. Então eu acho muito bonito do ponto de vista narrativo, que não precisem fazer uma referência direta ao que está escrito, mas que paralelamente tudo que acontece tem alusão, faz uma ligação com esse soneto famoso. Os acertos desse episódio, na verdade, na minha opinião, já começam no episódio anterior, quando o Vince Gilligan, o criador da série, opta por não mostrar ainda a morte do Hank. Ele escolheu deixar pro episódio posterior, para esse Ozymandias, o 14º. Eu acho que isso é um acerto porque não só criaria um cliffhanger só do ponto de vista emocional, a gente vê as reações dos personagens, do Walter White principalmente, depois da morte do cunhado, que ele acabou causando, deixaria esse cliffhanger só pra gente ver o que aconteceu, mas nesse caso não, nesse caso nos deixa presos e principalmente com a esperança de que o Hank não morra, né? O episódio termina lá com eles trocando tiros e a gente imagina que de repente ele possa se salvar nesse episódio. Inclusive, nesse episódio, no 14º, que a gente tá analisando aqui, uma curiosidade interessante, se vocês forem observar, eles tomaram todo o cuidado do mundo para que a nossa surpresa não fosse arruinada em nenhum momento, para que a gente se surpreendesse justamente e ficasse chocado só quando o Hank finalmente é morto. Uma coisa que eles fizeram para criar esse suspense, para manter isso, eles resolveram colocar os créditos do episódio somente com 18 minutos de duração. Só depois que o Hank é morto é que os créditos do episódio aparecem, criando essa sensação da gente estar realmente preso ali ao que está acontecendo, para que nenhuma interrupção fosse criada. Então teve todo esse cuidado para que nada vazasse, e essa questão dos créditos eu acho que ela é simbólica e também representa muito, né, do que eles tentaram criar desse suspense todo e que claramente, né, funciona. E o episódio, eles decidem começar ele com um flashback, e eu acho que isso é bem interessante e já tem uma frase simbólica e muito forte logo no início. A gente vê justamente um flashback da primeira vez que o Walter White e o Jesse Pinkman cozinharam a metanfetamina no deserto. Inclusive, esse momento marca, e por isso que eu acho que é tão forte, e acho que essa é uma escolha muito acertada, marca o momento do início do império do Walter White, do Heisenberg, que começa justamente não só com eles fabricando metanfetamina ali, mas com ele contando a primeira mentira para sua mulher, a Skyler. Inclusive, tá, uma curiosidade, essa foi a última cena a ser filmada em toda a série. Depois que a série estava toda pronta, eles filmaram essa cena deles no deserto para representar esse flashback. E aí, uma das primeiras frases, logo que eles estão cozinhando, que eles estão fabricando a metanfetamina, a gente vê ali uma reação química, né,
de algo fervendo, e o Walter White diz pro Jesse Pinkman, né, numa das primeiras frases, a reação começou. E isso é muito forte do ponto de vista de diálogo, porque de fato ali começa de certa forma, essa reação em cadeia de tudo que o Walter White vai passar e vai fazer os outros passarem por conta dessa decisão dele. E aí no telefone, logo depois que a reação começa, ele sai pra rua pra falar com a sua mulher no telefone, a gente vê que ela, a Skyler, ela tá na cozinha, toda de azul, como ela costuma estar em toda a série. Essa é uma cor muito presente na personagem da Skyler, né, interpretada pela Anna Gunn. E a gente vê ela no telefone, encostada no balcão, e sobre o balcão tem um faqueiro, né, com várias facas ali. Isso já acho que é uma escolha narrativa muito interessante e que eu acho que é muito coesa, que parte de uma das grandes premissas aí de roteiro, de criação de história, de criação de universo, que é aquela: nunca mostre uma arma se essa arma não for ser usada em algum momento. E aqui essa arma, ainda que seja uma arma branca, é uma faca. Como vocês sabem, essa arma vai ser usada num momento muito importante do episódio. Depois disso, essa conversa deles é marcada basicamente por ele mentindo pra ela do porquê que ele vai voltar tarde pra casa, e eles conversando sobre a possibilidade do nome Holly pra filha deles, né, que naquele momento tá na barriga ali da Skyler, que tá muito perto de nascer. Então é um momento que ele é muito suave, ele não tem... A dramaticidade está só no diálogo ali, a gente vê que tem bastante silêncio, e logo depois da abertura corta para uma tela preta muito rápida e muito barulho de tiro. Então tem esse corte abrupto que eu acho que é muito interessante, para aquele momento em que tudo está começando e para o que tudo isso culminou, né? Que vai acabar sendo na morte do Hank naquele tiroteio ali no deserto. Então, do ponto de vista sonoro, eu acho que é uma escolha narrativa muito potente. A gente vê essa cena, tem a abertura e logo começa muito barulho de tiroteio. Nesse tiroteio, logo depois que ele acaba, a gente vê o Steve Gomes morto e o Hank ali baleado, mas ainda vivo. E é nesse momento que o Walter White comete o principal erro dele nessa conversa. Ele acha que ele vai conseguir salvar o cunhado, né, de forma burra, como o próprio cunhado vai apontar pra ele logo depois. E ele, nessa tentativa, ele oferece 80 milhões de dólares pro Jack ali, né, pro grande criminoso e pro seu bando. E ele conta, né, esse é o grande erro, ele conta que o dinheiro tá enterrado naquele lugar. Então ele dá todas as informações que o Jack precisa. E é interessante, o Hank vai morrer logo em seguida, e esse é, como eu disse, o momento mais tenso e mais chocante do episódio. É talvez uma das mortes, com certeza, mais chocantes da série. Por mais que seja um final trágico pra esse personagem do Hank, eu acho que ele é o arco perfeito pra esse cara, que é um... Vamos encarar, ele é um homem da lei, mas ele é o herói nesse mundo de anti-heróis que a gente se acostumou a assistir em Breaking Bad e até muitas vezes, né, se pegar torcendo. Ele é o único cara, ele é o grande cara ali responsável por querer trazer a lei, por querer impor a lei e querer prender o Walter White. E ele é fiel a esse instinto dele, a essa maneira dele de agir do início ao fim. Tanto que ele se nega a implorar, muito porque ele sabe que o Jack vai acabar matando ele, mas também porque ele não vai se desfazer dos seus valores nesse momento em que a vida dele está em risco. Então, nessa conversa que ele tem com o Walter White, ele solta aquela frase icônica: você é o cara mais inteligente que eu já conheci e ainda assim você é burro demais para perceber que ele tomou a sua decisão 10 minutos atrás. Então ele já sabe que ele vai morrer. E ele se nega a implorar, ele olha pro Jack e ele diz: faça o que você tem que fazer. E aí eu acho que é quase que sufocante pra gente enquanto público que ele termina essa frase e eles não dão um segundo antes do tiro acontecer. É quase como se ele não tivesse um ponto final. Ele fala e o Jack já solta o tiro na cabeça dele. Do what you're gonna do. O que é muito chocante pra gente e pro Walter White. A gente tá meio que junto com ele nesse momento. A gente, provavelmente por todo esse suspense que foi mantido, a gente talvez tivesse a esperança de que o Hank fosse sobreviver. Eu certamente tinha quando eu assisti, né, mais de 10 anos atrás. E aí eu acho que a série, a direção do Rian Johnson, ela é muito precisa, porque logo depois que o tiro acontece, a gente tem um design de som muito interessante. O tiro, ele fica ecoando pelo deserto, e é só esse barulho de eco do tiro que a gente escuta enquanto tudo que acontece a seguir acontece. O Walter White fica absolutamente chocado, ele aplica aquele efeito Hitchcock, em que se aproxima a câmera do objeto, né, no caso do personagem, e se distancia ela, criando
essa distorção mesmo entre o rosto do personagem e o fundo do cenário, que representa claramente não por acaso isso é chamado de efeito de vertigem, né? Porque isso é muito associado ao filme Vértigo, né? Um corpo que cai, mas porque realmente nos transmite essa sensação de total confusão, essa total vertigem que o personagem está passando. São poucos segundos, mas eu acho que é a escolha perfeita do ponto de vista narrativo, ali, fotográfico mesmo, para ser usado. E logo depois também uma escolha excelente e que funciona muito bem. A gente ainda tá ouvindo só o eco do tiro quando o Walter White cai de joelhos na areia do deserto. Ele logo depois cai mais uma vez, né? Cai de joelhos e cai de cabeça. E logo quando a cabeça dele bate no solo, a gente vê o solo se despedaçando. É um momento muito rápido, mas a gente vê logo que a cabeça dele bate a uma rachadura no solo. Isso, né, uma curiosidade bem legal, foi criado, foi uma ideia do próprio Rian Johnson, né? Ele mandou, para enfatizar esse impacto, ele solicitou que peças de quebra-cabeça fossem colocadas no solo e cobertas com terra, e aí assim que ele cai, essas peças são puxadas com um gatilho e são, né, desmontadas exatamente nesse momento, criando esse efeito de rachadura. E mais uma vez, uma alusão ao soneto, né, o do Ozymandias. A gente tem aquela parte do soneto que diz: sobre areia, meio enterrado, jaz um rosto despedaçado. Então, de arrepiar toda a construção narrativa que é feita para essa cena. É um momento muito rápido, mas que dá para assistir várias vezes e a gente contemplar as decisões que são tomadas. Logo depois, o Walter White ele tá completamente destroçado, né? E humilhado, o império dele ruiu. E mais humilhante ainda é que, por mais que isso seja uma esperança pro personagem, e até um ato de, entre muitas aspas, compaixão ali do Jack e dos seus homens, eles deixam um barril para ele com 11 milhões de dólares. Isso acaba humilhando mais ele, né? Mas aí, nesse momento, e isso para mim é sempre chocante de assistir, o Walter White, derrotado, ele ainda cria forças para ter aquela que para mim é possivelmente a atitude mais monstruosa do personagem ao longo de toda Breaking Bad. Não só pra mim, pro Vince Gilligan também. O criador da série chegou a dizer isso, que essa é a atitude mais monstruosa do Walter White. Ele se levanta, ele entrega o Jesse Pinkman, que tá escondido embaixo do carro, e mais do que isso, ele caminha até o Jesse Pinkman e diz aquela frase, né, fortíssima: eu assisti a Jane morrer, né? Lembrando da namorada do Jesse, que ele viu tendo overdose, ele conta que assistiu ela morrendo e que podia ter salvo a vida dela e que não fez nada. Por que ele faz isso? Ele tá puto com o Jesse, obviamente, pelo Jesse ter traído, né, ter entregue ele pro FBI, que acabou resultando na morte do Hank, mas tem algo a mais nisso. Na minha visão, isso reflete uma não aceitação de que o seu império acabou e uma forma dele, de alguma maneira, conseguir sair com superioridade daquilo tudo, humilhando ali o Jesse Pinkman, o cara que ousou trair ele. Por mais que ele esteja derrotado, que ele vai perdeu quase todo o dinheiro, perdeu o cunhado e tal, ele dá um jeito de tentar sair por cima. Isso pra mim torna tudo mais chocante. Mas essa é a minha maneira de ler essa atitude dele. Comenta aqui embaixo como que você interpreta essa frase do Walter White. Seguindo, a gente vê o Walter White indo embora, né? E aí o carro dele vai estragar e ele vai sair rolando aquele barril pelo deserto até conseguir encontrar um cara e comprar sua caminhonete. Essa cena, no entanto, ela tem algumas curiosidades bem simbólicas. Notem que no momento em que ele tá rolando o barril, ele passa pelo quê? Pelas calças que ele perdeu justamente no primeiro episódio de Breaking Bad, depois dele ter cozinhado lá no deserto com o Jesse. Então ele passa por essas calças. E também tem um simbolismo dele tá rolando o barril, dele ter uma semelhança com um besouro, né? Que tá rolando ali com o chamado besouro rola bosta. Que tá como se tivesse que rola uma bola de esterco ali, né, para sustentar e alimentar a sua família. O Walter White tá fazendo basicamente isso com o dinheiro ali que ele tá rolando no barril para ainda tentar salvar a sua família. Na próxima cena, logo depois que a gente sai do deserto, a gente vai ver a Skyler conversando com a Marie e o Walter Jr., né, o Flynn.
E eu quero chamar atenção para como as cores, que são muito importantes para a construção de Breaking Bad como um todo, como as cores comunicam muito, mas muito mesmo nessa cena que a gente vai ver agora. A Skyler, que tá sempre, como eu disse mais cedo, quase sempre de azul, ela tá praticamente toda de branco nessa cena aqui, com exceção de alguns detalhes muito sutis na manga ali do seu casaco que são azul. É tipo um resquício. Eu interpreto assim, é tipo um resquício do que aquela personagem foi, que ela ainda tenta se agarrar, porque ela ainda tem alguma esperança de conseguir salvar a sua família. E a Marie, que passou a temporada toda de roxo, aliás, todas as temporadas praticamente de roxo, ela usa essa cor, é uma cor associada ao poder financeiro, à segurança econômica. Se vocês pesquisarem sobre as cores de Breaking Bad, dá pra viajar bastante, é um universo realmente muito rico nesse sentido. E aqui ela tá de preto, totalmente de preto. E notem como isso é cruel, porque eles já estão colocando essa personagem de luto, mesmo antes dela saber que ela tá de luto. Ela tá indo contar, a gente vai acompanhar toda a tentativa dela de contar pra Skyler que o Hank foi bem sucedido e acabou prendendo o Walter, e ela vai ter uma atitude de compaixão, de tentar salvar a irmã e o sobrinho. Porém, nesse momento a gente já sabe que o marido dela morreu. Então isso é muito cruel acompanhar a personagem nessa condição, porque a gente sabe que tudo aquilo que ela tá dizendo não vai ter nada, não vai significar nada na prática, né? Então tem esse ponto assim que me chama muito a atenção e que tá representado também na cor da roupa que ela veste. Nesses últimos episódios, inclusive, ela não vai voltar a usar roxo, ela vai manter essas cores escuras, né? E ela confronta a irmã e diz que ela tem que contar pro filho. E aí a Skyler vai contar, eles vão contar, o Walter Jr. não vai acreditar e a gente já teve a cena mais chocante da série, a gente vai ter um ápice climático logo depois. A Skyler contou pro filho e eu tenho que te contar o seguinte, aqui no canal tem muito conteúdo sobre o universo dos filmes e das séries, eu tô planejando outros conteúdos sobre Breaking Bad, de repente analisar todos os episódios da série, se você acha que essa é uma boa ideia, comenta aqui, mas eu quero também que você se inscreva no canal se você não for inscrito, que você deixe um like no vídeo e também conheça o clube de membros, onde eu tô produzindo e bolando diversos conteúdos exclusivos. Beleza? Continuando, a gente tem uma alternância muito interessante na edição do momento em que a Skyler vai para casa com o seu filho, que é uma cena basicamente sem cortes, né? Uma cena em que a gente mantém a sequência o tempo inteiro, e o Walter White dentro de casa arrumando as malas, que são cenas muito rápidas, é uma cena muito entrecortada, por cortes bem rápidos. Então, a gente tem esse contraste já da Skyler indo para casa com o filho e o Walter num ritmo extremamente frenético. E notem que quando eles chegam em casa, a gente vê a gente se depara com um momento de diálogos sobrepostos. O Walter mandando eles arrumarem as malas para ir embora, a Skyler perguntando onde tá o Hank, o Walter Jr. querendo falar com ele. Existe uma confusão nos diálogos entre o que está acontecendo aí naquele momento, e a gente vê movimentos de câmera bem interessantes se aproximando do Walter White. No momento em que ele confronta o filho finalmente, tipo assim, não, vamos lá, não sei o que, tu vê que podem ver que tá o Walter White de um lado, o Flynn do outro, eles com um close muito, né, um close nos rostos dos dois, e entre os dois, parada lá atrás, desfocada, a Skyler, né, ela tá do ponto de vista narrativo, né, literal, e também do ponto de vista emocional, ela tá entre o marido e o filho, né, e pela primeira vez ela vai, em seguida, romper totalmente com o marido para escolher o filho, né. É isso que vai acontecer. As tentativas dela de tentar salvar a família como um todo, basicamente, já eram. E aí, logo depois disso acontecer, a gente acompanha a discussão em vários close-ups, tá? Que antecedem no Western Spaghetti, do Sergio Leone, que são uma referência muito grande pro Vince Gilligan, e principalmente aqui para esse episódio, os super close-ups, né, muito focado nas expressões dos rostos dos personagens, costumam anteceder momentos de clímax ali, onde a gente vai ter os personagens trocando tiro e tal, e aqui vai acontecer algo parecido, porque logo depois disso, eles vão partir pra uma briga. E antes deles partir pra uma briga, a gente vê o faqueiro de novo, né, aquela cena inicial voltando, não tava lá por acaso aquele faqueiro, a Skyler indo e puxando uma faca, e notem como do lado do faqueiro tá um telefone, ou seja, talvez ela tivesse a opção, em vez de pegar uma faca, ela ligar pra polícia. E não, basicamente ela entende que não tem como ter uma atitude racional nesse momento, e ela pega a faca para defender o seu filho, e os dois acabam partindo pra briga. Ela corta as mãos do Walter e eles caem no chão brigando. Um detalhe, tá? Eles não utilizaram dublês pra essa cena, eles dois, tanto a Anna Gunn, que faz a Skyler, quanto o Bryan Cranston, né, ator do Walter White, eles mesmos performaram essa cena.
O Flynn toma a decisão de defender a mãe, e ali aquela cena dele com o braço sobre ela meio que marca assim, tipo assim, ó, agora Walter White já não pertence mais a essa família, tipo, tu estragou tudo. E ele decide ir embora, ele vai fugir, e antes ele toma mais uma atitude muito condenável e chocante pra nós. Ele sequestra a própria filha, né, a Holly, bebezinha Holly. E aí, a gente tem a cena mais potente da Anna Gunn, eu acho, que rendeu a ela... Esse episódio rendeu a ela o Emmy de melhor atriz coadjuvante, rendeu ao Bryan Cranston o Emmy de melhor ator, e também o episódio fez Breaking Bad ganhar por roteiro, né, no Emmy daquele ano. Como eu comentei mais cedo, foram 3 Emmys. A Anna Gunn, ela sai... A Skyler White, ela sai na rua gritando pela filha, e ela cai no chão basicamente indefesa e impotente, e a gente ouve o choro dela. Essa cena, ela é muito potente, e ela foi a mais difícil da série pra Anna Gunn. Ela fez algumas vezes, o Rian Johnson teve que confortar ela durante a cena, porque ela tava numa situação emocional muito forte, por conta da cena como um todo, mas também porque ali já era a reta final de Breaking Bad, né? Aquilo ali era pra simbolizar tudo que aconteceu ao longo de 5 temporadas, todo o arco da personagem culmina para aquele momento ali em que ela cai indefesa né, e totalmente impotente no chão. Então eu acho uma cena muito forte, muito bem atuada, né, muito bem dirigida. A cena em que a gente vê o Walter White logo depois, ela é muito perfeita e é daqueles casos em que o acaso contribuiu muito. Porque a gente vê o Walter trocando a fralda da filha num banheiro público ali, num fraldário público, e vocês, né, vão ver que a Holly, ela fica olhando pra ele e ela fala, mamãe, mamãe. Isso foi totalmente sem querer. Esse bebezinho só falou isso porque a mãe dele, da bebê, ficava acompanhando as gravações das cenas, e ela tava no set muito perto, e provavelmente a bebê tava olhando pra mãe e ficou chamando pela mãe. O Bryan Cranston percebeu, né, que a bebê tava falando, e resolveu simplesmente seguir atuando, acompanhar a situação, e a tomada ficou perfeita. Ele acabou entrando no episódio, e porque também ela faz todo sentido com o que vai acontecer depois, né? Que é o Walter White ter... Aí é difícil de dizer, tá? Uma espécie de sentimento de culpa, e ele vai decidir devolver a filha. O que acontece? Ele liga pra Skyler, ele sabe que a polícia tá na casa dele, monitorando a ligação. Ele pergunta se a polícia tá lá, ela diz que ela mente que não, ele sabe que ela tá mentindo. E aí, o que ele faz é ameaçar a Skyler. Ele tá exonerando a esposa. Ele aproveita essa ligação pra xingá-la, pra dizer pra polícia que ele fez tudo sozinho, e ele tá livrando ela de culpa. E o que eu acho incrível, né? Pra mim é óbvio que é isso que ele tá fazendo, tá? Tem gente que duvida um pouco, mas eu acho que tá bem óbvio o que ele tá fazendo aqui. Mas o mais incrível é que essa cena é de uma ambiguidade moral surpreendente, né? E acachapante. Porque eu pergunto pra vocês, isso é um ato de compaixão desse cara? A gente já tinha abandonado ele de vez, eu imagino, com o que ele fez ao longo desse episódio. Se não pelo que ele fez ao longo de toda a série, pelo que ele fez ao longo desse episódio. Aquela frase que ele disse pro Jesse Pinkman e o fato dele ter sequestrado a filha, a gente, né, largou ele de vez. Porém, ele faz isso e a série, o roteiro da série, as falas do personagem brincam com a nossa cabeça, nos colocando numa situação difícil de talvez se ver torcendo por ele mais um pouquinho pra ver até onde ele consegue ir. Então, a ambiguidade moral, pra mim, é a chave dessa cena aqui. Ele fez tudo que a gente precisava ter feito pra gente entender que ele é um psicopata, que ele é um cara extremamente egoísta, mas ele tem esse ato de, entre aspas, aí, compaixão. Então, é isso que me chama a atenção sempre que eu vejo essa cena, e eu acho que ele colocou essa pulguinha na cabeça da própria Skyler, né? De tipo assim, esse monstro que fez tudo pra destruiu a nossa família e tal, parece que ele tá sentindo culpa, ele tá tendo compaixão, o que tá acontecendo? Mas também a preocupação dela é só ter a filha de volta. E o que acontece, a cena em que ele de fato entrega a filha de volta, que é a penúltima cena da série, é num corpo de bombeiros. E aí eu acho que é o fechamento narrativo perfeito pra esse episódio. Por quê? Porque ele vai deixar a filha no caminhão de bombeiros, né, com endereço e tal, pra eles entregarem ela de volta. E logo que a gente vê o corpo de bombeiros, a gente vê que os bombeiros estão jogando xadrez, né, ali durante o turno de trabalho. E a gente vê justamente um close em alguém mexendo uma peça desse tabuleiro, e essa peça é justamente um rei da cor branca, ele tá sendo mexido dentro do tabuleiro.
E no xadrez, mover o rei é uma espécie de método ali, ainda que temporário, né, de evitar uma derrota total quando o jogador está ali em posição de cheque, né, ele está praticamente perdendo o jogo, ele acaba movimentando o rei. Embora o título do episódio, Ozymandias, faça referência a um rei caído, o episódio, a série, tem, ainda faltam 2 episódios, afinal de contas, tem a inteligência, a sagacidade de nos mostrar que talvez esse ainda não tenha sido o fim. Esse talvez ainda não tenha sido o fim. Né? Porque esse movimento do xadrez simboliza o que a gente vai ver o Walter White fazendo daqui pra frente. O Walter White, né, o rei branco, não por acaso é a peça branca que está sendo mostrada, preveniu a sua própria queda ali com essa atitude, e aí a gente entende que o jogo não terminou. A gente viu o império dele ruir, mas ainda tem algumas jogadas que podem ser feitas, como a gente sabe que vão ser feitas até o fim de Breaking Bad. Não termina aí ainda o episódio, a gente ainda vê uma última cena dele finalmente indo embora, né, naquela van, onde ele vai se tornar um homem desaparecido e tal, para ele poder formular o seu plano de vingança antes que a série termine. E era isso que eu tinha para dizer, essa foi a minha análise sobre o episódio perfeito de Breaking Bad e o melhor episódio da história da televisão. O que vocês acharam dessa análise? Não esqueçam de comentar aqui embaixo. Me sigam nas minhas redes sociais, @MassaroHenrique no Instagram e no TikTok. Beleza, gente? Até o próximo vídeo e tchau! This morning the world turned upside down. Things ain't been the same.